E a gente convida a participar conosco. Hoje ela é deputada federal, no entanto, ela já foi governadora do estado do Rio de Janeiro e, inclusive, fez um depoimento ontem, um desabafo muito forte ontem, no Congresso Brasileiro, ao contar sobre os mais de 50 anos que viveu em comunidades e falando sobre a vida nas comunidades e que ninguém quer morar numa favela. As pessoas estão lá porque elas não têm condição de viver em outro lugar. Estou falando, inclusive, da Benedita, que já está conosco aqui, para que possa nos falar e conversar conosco e trazer aqui esse olhar mais amplo sobre a situação do Rio de Janeiro. Benedita da Silva, muito obrigada por estar aqui. Um bom dia, deputada. Bom dia, eu é quem agradeço poder estar aqui com vocês nesse momento de muita tristeza para nós no Rio de Janeiro. Deputada, o governador acabou de dizer que as únicas vítimas nessa operação são os policiais. Como é que a senhora analisa essa operação? Se realmente os policiais são as únicas vítimas? Eu penso que essa operação ela foi uma operação mal planejada, sem estratégia, a ponto de nós encontrarmos duas grandes forças, que eram os bandidos e a polícia. E a comunidade ficou no meio de tudo isso. Então, não é possível achar que mais de 130 corpos foi uma operação exitosa. Porque nós já tivemos experiência no Estado de prender bandidos, né, de correr realmente atrás de buscar traficantes e coisa como essa, e nunca tivemos uma postura dessa. Eu estou realmente perturbada, né, no sentido de que as famílias que lá estão, será que elas não são vítimas, não? As famílias que moram na comunidade, elas não são vítimas? Eu quero me solidarizar com a família dos militares da polícia que morreram. Quero mesmo, de coração, até porque na minha família tem militares. Mas o que eu quero também é me solidarizar com essas mães, com essas avós, sabe? Com essas mulheres da comunidade que já passam uma vida terrível e ainda tem que passar por isso e não tem uma voz para chegar e para dizer uma coisa que possa consolar a comunidade, porque a comunidade vive assustada. Será que todos lá são bandidos? Na comunidade, eu morei 57 anos na minha vida e não virei bandida. Então, eu fui criada, minha família e outras famílias mais. Isso não pode ser o foco para fazer uma prisão, porque não foram para prender, foram para matar. E aí existe sim uma diferença, né? Quem faz planejamento e tem estratégico vai e prende. Agora, quem faz uma guerra, né, vai e mata. Né? Com essa operação policial, o governador Cláudio Castro conseguiu aquilo que era imaginável e desumano, com mais de 130 mortos. Ele superou o massacre do Carandiru, que foi em 1992, que deixou 111 pessoas mortas, presos mortos. Deputada, a senhora menciona que, quando há planejamento, a polícia vai, prende, julga, submete a julgamento, leva ao judiciário e, em caso de condenação, pune, né? Agora, evidentemente, num combate, num embate entre policial e bandidos, pode haver confronto, morreram 4 policiais, poderia ter morrido gente do outro lado. O que eu queria lhe perguntar é, o governo se solidariza, o governador e os seus auxiliares, apenas com as famílias dos 4 policiais, lamenta essas 4 mortes, trata todos os demais, estamos falando de mais de 120 mortes, não é? Como suspeitos. A senhora tem segurança de que todos os que foram mortos nessa operação de ontem são de fato suspeitos? Ou pode haver gente ali que nem criminoso era?
Eu não posso avaliar isso se todos eram criminosos e não posso dizer se eram pessoas da comunidade que não têm essa mesma atividade. Entende? Eu só sei que tiroteio a céu aberto não pode acontecer numa comunidade de gente pobre, né? Gente simples, mas gente honesta que desce todo dia para trabalhar. Né? Nós podemos fazer grandes operações sem matar. A Polícia Federal tem feito, do governo federal, tem feito grandes apreensões, tantos de drogas, de armas, e prendendo as pessoas, os cabeças, não os peixinhos. Né? Então, a gente está num momento muito ruim, porque isso vai causar pânico, e um pânico tremendo que causou, né? E eu, como pouco tempo que tive como governadora do estado, eu fiz todas essas operações, mas eu usei uma inteligência, a inteligência da polícia. A polícia tem inteligência. Nós não podemos botar em risco a vida dos nossos policiais. Não é para isso, ele é para nos dar segurança. E qual é a segurança que esses policiais tiveram? Numa coisa sem estratégia e sem planejamento. Eu fico aqui com meu coração aflito por eles, pela comunidade, pela minha família que mora na favela e pelos meus parentes que são policiais militares.